Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para o Fabinho colocar uma música ali para a gente meditar nela, só uma última música. Na semana passada eu falei daquela música, que como aquela música me toca, né? Aquela música que diz, Tu és soberano, né? Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. E falei daquele testemunho de quando eu estava numa situação e Deus revelou que eu ia morrer e tal, e que era para orar repreendendo, né? E aí tem uma outra música que é nessa linha também, que mostra, apesar dessa pequenez da gente, o quanto Deus se importa com a gente, que é uma música do PG, não sei quantos de vocês conhecem, e ela diz, quem sou eu, né? O título dela é Quem Sou Eu. Então, apesar dessa pequenez nossa, o quanto Deus se importa com a gente, né? Você consegue aí? Quem conhecer canta, quem não faz dela a sua oração para Deus enquanto está meditando só no coração, né? Agradecendo a Deus por esse olhar dele para a gente. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu.
sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei? Se eu sou teu, eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Jesus. Nós somos teus, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado porque apesar da nossa pequenez, apesar de nós não sermos nada, Senhor Deus, Pai, o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos esquece, o Senhor não precisa de nós. O Senhor poderia, Senhor Deus, muito bem ter feito uma outra humanidade, Pai querido, a partir do pecado de Adão, mas o Senhor não fez, porque o Senhor insistia em nós, Pai querido. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque essa convicção, essa certeza de que o Senhor não desiste de nós, Pai, de que o Senhor se importa conosco, apesar da nossa pequenez, Pai, é que nos traz, Senhor Deus, a convicção de que o Senhor há de continuar falando conosco. Falou através do louvor e há de continuar falando conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, para falar conosco, para falar através de mim, Senhor Deus, apesar de eu não ser absolutamente nada, mas no Senhor, o Senhor diz quem eu sou, e no Senhor, Pai querido, eu sou mais que vencedor. No Senhor eu posso sim ser um instrumento usado pelo Senhor para falar comigo mesmo e para falar com os nossos irmãos, Pai, com os meus irmãos. É confiados nisso, Senhor Deus, que nós meditaremos na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Elmos falou aqui sobre... E aí lembra também essa música, o Elmos falou ali que... Como ele... Cadê o Elmos? Tá aí, não? Ele falou sobre... Que ele já passou nessa vida e tal. Se quiser ir abrindo a Bíblia em Atos aí, capítulo 3... E realmente, eu sou testemunha que o Elmson já passou uns maus bocados. Uns maus bocados mesmo, viu? E como é bom poder realmente ver o Elmson firme na casa do Senhor, já há muitos anos, firmes no Senhor, firme no trabalho na igreja. É realmente muito gratificante, é a prova de que a gente pode acreditar em Deus, que Deus transforma, que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Realmente é verdade, o Elmson passou por uns maus bocados. E confirma essa música aí, de quanto, apesar de não sermos nada, Deus olha pra gente e dá um valor tão grande pra gente, a ponto de nunca desistir, de insistir na gente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Queria compartilhar aí com vocês um texto, está no livro de Atos, inicialmente no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 3. Senhor, fala conosco, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1. Certa ocasião, aqui a gente está um pouco depois ali que aconteceu o Pentecostes, né? E aí diz em certa ocasião, não dá ideia de quanto tempo, mas ou seja, depois de eles terem sido cheios do Espírito Santo e terem recebido os dons do Espírito. Na semana passada a gente estava meditando justamente como no capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons do Espírito. É um caminho excelente, ordinário aqueles dons ali. De repente ele passa então no capítulo 13, Paulo começa a dizer: mas eis que eu passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente, ou sobremodo. E esse caminho, ele diz, é o fruto do amor de Deus plantado em nós. Embora de fato os dons do Espírito, capítulo 12, sejam um caminho excelente, ele termina dizendo que nós devemos buscar os principais dons, né? Os melhores dons, ele diz. Mas o caminho, capítulo 13, ele diz: olha, mas tem uma outra coisa que vocês devem então buscar ainda mais. Se ele diz que o caminho é sobremodo excelente, então ele está dizendo que a gente deve buscar até mais, né? E aí, então eles tinham sido cheios desse poder do Espírito. E aí então é que acontece essa passagem do capítulo 3. Certa ocasião,
Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. O templo aqui era a sinagoga, né? Eles ainda nesse momento estavam reunindo na sinagoga, não haviam ainda sido expulsos. E eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. O judeu orava ali no templo, na metade da manhã, na metade da tarde e na viração do dia ali, quando o sol estava se pondo. Eles tinham o hábito de ir ao templo para orar, e quem não podia se virava para o local onde o templo estava, como até hoje os muçulmanos fazem, né? Uma prática ainda de até hoje o judeu faz, os muçulmanos fazem. E aconteceu que um homem aleijado de nascença, essas expressões são expressões que a Bíblia usa, né? São linguagens antigas e as traduções acontecem, mas a gente, como atualmente, é importante que a gente tenha muito esse cuidado, né? Hoje em dia, como é minha área, né, eu, como pessoa com deficiência, que atuo na defesa dos direitos com pessoa com deficiência, são expressões que a gente tem que ter evitar bastante. Mesmo as nossas legislações usam termos, a Constituição e as nossas leis, elas usam expressões que hoje já são reconhecidas que não são legais, porque elas atrapalham as pessoas com deficiência, geram sensações ruins, e vem se procurando evoluir qual o termo que é às vezes melhor para a gente se referir. Hoje, por exemplo, pessoa com deficiência, o correto hoje é, como eu falei, isso seria pessoa com deficiência. Aí você tem pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, né? Mas é com deficiência, indicando que ela tem uma deficiência e não que ela é deficiente, por exemplo, como algum tempo atrás, mesmo na legislação usava pessoa deficiente, né? Ou também uma outra expressão que se usou, que era pessoa com necessidades especiais. Essa ainda é mais comum, que é da legislação mais recente. Mas também já se entendeu e superou isso, que também não é uma pessoa com necessidades especiais. Entendeu-se que isso também gerava algumas, independente de mérito, que é, mas é o que se pacificou, que deve se evitar, e que seria uma expressão equivocada. E a Bíblia vai realmente como sendo algo de milhares de anos atrás, quando traduzida ali, né, ainda mais que traduzida em épocas onde essas expressões eram usadas, vai traduzir como aleijado, né, como coxo e tal, mas então a gente sempre é bom ter essa lembrança, né? E aconteceu que um homem aleijado de nascença ou paralítico de nascença, né, com paralisia de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Então Pedro fixa o olho nele e disse para ele: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda, certamente ajuda financeira, esmola, que é o que ele estava buscando e é o que normalmente ele ia para lá para receber. E o versículo 6 diz: então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, que é o que ele estava buscando, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando a gente pensa hoje numa pessoa com deficiência física, a gente pensa num cadeirante, como eu aqui, né? Ou quando eu estou com aquela órtese, pensa em alguém andando mancando, com a ajuda de uma bengala, de uma muleta. Hoje a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente pensa em alguém que tem essas tecnologias assistivas, que é o que a gente chama, são tecnologias que dão essa assistência. E a gente está numa cultura hoje que essa pessoa não é mais em princípio discriminada. Existem discriminações, claro, mas não naquele nível que existia na época, que você olhava para uma pessoa com deficiência, você olhava e dizia: isso é um amaldiçoado, isso é uma pessoa que Deus está castigando, né?
deve ter pecado, ou são os pais dela, e se lavava as mãos e olhava realmente com um olhar um olhar muito ruim para as pessoas com deficiência. E eram pessoas que estavam condenadas a viver esse tipo de miserabilidade, porque não tinham como trabalhar, os lugares não eram adaptados, eles eram rejeitados, dificilmente se casariam, até porque é uma cultura que apenas o homem trabalhava. Imagine então um homem com deficiência, né? Então como é que ele trabalharia para sustentar a família? Então provavelmente não se casaria, né? Não teria ali filhos. Se é uma mulher, da mesma forma, como era uma sociedade preconceituosa, um homem não escolheria uma mulher com deficiência para se casar, então também estava fadada ali a viver uma vida isolada, uma vida discriminada, uma vida segregada. E situações que, além deles não terem tecnologias assistivas, os lugares não eram adaptados, sequer pavimento como esses daqui a gente tem, né? Então, para que a gente possa, eu me permito aqui, para que a gente possa visualizar um pouco melhor, eu sou meio doido, a ideia dele é que ele estivesse no chão, né, sentado, e ali na beirada do templo, ali sentado ali no templo, e com as pessoas chegando para ele poder pedir. Isso dá um pouco para a gente melhor a visão da situação em que ele estava, né? Como é que ele se deslocava? Se for um deslocamento pequeno, ele ia se arrastando, usa a mão aqui, vai para cá, vai para lá, né? Mas ele chegou até lá como? Está dizendo que é carregado, porque é uma distância longa que ele sequer tinha como se deslocar naquele trajeto todo. Você não tinha uma cadeira de roda, não tinha uma muleta, né, para poder, dependendo da situação, as pernas dele poderia, até com uma muleta ele poderia ter esse auxílio, mas ele não tinha. Então ele está, esse homem lá, condenado a esse estado de miserabilidade para o resto da vida. A única expectativa que aquele homem tinha na vida era de a cada dia receber uma esmola suficiente para ele poder comer naquele dia. As esmolas sequer davam para ele uma semana, tanto que lá diz que diariamente levavam ele e colocavam lá. Era dia após dia, todo dia ele dava uma esmolinha. Não tinha o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é para as pessoas hoje que têm deficiência e que reconhecem às vezes uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. A gente paga os impostos, né? E aí o governo vai lá e pega isso lá e dá esse benefício para essa pessoa, não precisar passar por isso, né? Ela tem como fazer um deslocamento, a discriminação é proibida e a pessoa ainda tem então como viver a vida dela. Ou tem cotas no serviço público para emprego. Eu, por exemplo, entrei em vários concursos públicos, eu passei pela cota, né? Então facilitando esse ingresso no mercado de trabalho. Mas não existia, então me casei, né? Infelizmente, vergonhosamente, mais de uma vez. Mas ele não tinha, a única expectativa de vida, a esperança de vida que esse homem tinha, era de receber ali as esmolas necessárias, com muita vergonha, com muita humilhação, sob muita humilhação, para poder então se sustentar naquele dia. E o texto diz então que João e Pedro, chegando então para o templo para ir orar, de repente eles se deparam com aquele homem sentado à porta e dizendo: me dá uma esmola. Nesse estado, sentado aqui no chão, batido. E de repente então eles olham e Pedro diz que Pedro fixou os olhos nele. E eu tenho certeza que esse olhar de Pedro foi um olhar de compaixão, um amor muito grande. Várias vezes que Jesus ia realizar, algumas das vezes que Jesus realizou o milagre, é dito que Jesus foi tomado de uma compaixão por aquela pessoa. A exemplo do que acontece na ressurreição de Lázaro, por exemplo, diz que Jesus sentiu compaixão naquela situação. E eu tenho certeza que esse olhar de Pedro era esse olhar de amor, um olhar de compaixão. É um amor puro para com ele, é um amor que se sensibiliza com a necessidade dele, com o estado dele. E Pedro então diz para ele: olha aqui para nós. E ele olha então para Pedro e Pedro então vai e diz para ele: ouro e prata, isso nós não temos, isso eu não tenho. Você está pedindo ouro e prata, você está pedindo dinheiro, mas isso nós não temos. Mas em nome de Jesus, o que nós temos, ele diz, o que eu tenho, nessa hora ele fala no singular, né? Ele diz, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não tinha dinheiro. Pedro era pescador, né? Vivia da pesca, já tinha 3 anos que ele tinha abandonado o barco, abandonado as redes,
e estava tocando o ministério com Jesus e vivendo de ofertas que recebiam. Então, de fato, ele não tinha dinheiro. E o que aquele homem estava pedindo era dinheiro. Em princípio, se ele ama, ele daria o dinheiro. Mas ele não se conformou em apenas olhar para aquele homem naquela situação e dizer assim: o cara está me pedindo dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E Pedro, ao olhar fixamente para ele, apaixonado, um olhar de paixão, de amor puro, de amor muito forte para ele, Pedro olha e diz: mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa que eu posso dar para esse cara. Não é o que ele está pedindo, mas tem uma coisa que eu posso dar. E ele diz: dinheiro, ouro e prata eu não tenho. O que você está pedindo eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí, claro que esse presente que ele recebeu, essa dádiva, óbvio que foi muito melhor do que qualquer esmola que ele podia receber. Porque agora aquele homem podia viver a sua vida com dignidade, ele podia passar a trabalhar, ele tinha expectativas de vida agora e não dá pra gente nem imaginar, né? Era infinitamente maior do que qualquer esmola, mesmo que Pedro fosse o homem mais rico do mundo e desse tudo para ele. Se ele continuasse sem poder andar, não teria o valor daquele presente que Pedro deu para ele. Nós vamos focar aqui hoje, esse texto ele fala de duas coisas. Ele fala sobre o milagre de Deus, fala sobre o dom do Espírito, capítulo 12 de 1 Coríntios 13, e nós vamos abordar na igreja muito mais esse capítulo 12 de 1 Coríntios, porque nós realmente acreditamos que Deus tem dons, esses dons que Ele vai dispensar os seus dons aqui na nossa igreja, para que nós possamos contar com esse dom. Estávamos até conversando com o pastor a respeito disso nessa semana. Mas eu quero focar numa outra coisa aqui, que é essa expressão que ele diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Para mim isso aqui foi o que? Além do dom, eu vejo aqui a 1 Coríntios 13, o fruto do Espírito, que é amor. Esse olhar para ele fixamente, esse olhar de amor para ele ali, para mim é o que realmente faz com que o dom realmente aconteça. Muitas vezes a gente se pergunta: por que é que a gente não vê tantos dons hoje em dia? E acredito sim que existem vários motivos, mas dentre os motivos, que a impressão que eu tenho que acontece, é que muitas vezes por parte de quem está buscando o dom de Deus, ou daquele que até tem o dom e está ministrando esse dom, muitas vezes falta um amor verdadeiro para com essa pessoa. E esse é a condição, uma condição para que realmente o milagre aconteça, dentre outras, né? A gente vai ver isso no livro de João, em alguns momentos aqui, a partir do capítulo 13, Jesus, quando ele está já se despedindo dos seus discípulos, ali começa no capítulo 13, 34, ele vai dizer, como a gente viu na semana passada: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa maneira tenhais amor uns pelos outros. Através desse amor, todos saberão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Até, aproveitando aqui, eu confirmei lá, na semana passada a gente teve aquele questionamento sobre, no Velho Testamento, não ter o mandamento do amor ao próximo, né? Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Está expressamente lá dentre os mandamentos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só porque na semana passada houve um questionamento em relação a na velha aliança não ter. Levítico capítulo 19, versículo 18. Foi quando eu estava lendo esse texto aqui, foi que veio esse questionamento, tá? Só para vocês, para registrar aí. Isso é confirmado depois em Mateus capítulo 19, versículo 19. Também Jesus vai justamente dizer que havia um mandamento também entre eles, que havia o mandamento do amor ao próximo, como a si mesmo. Mas então aqui, esse texto está dizendo sobre o amor, que nós temos o mandamento de amar uns aos outros. E aí no capítulo 14, Jesus passa a falar sobre um pertencimento, e que todo aquele que permanecer em Deus, que permanecer em Jesus, que essa pessoa, ela vai consequentemente ter a palavra de Jesus nele, e em tendo a palavra de Jesus nele, tudo o que ela pedir, no nome de Jesus, ele faria para que o Pai fosse glorificado. Veja que é justamente isso que Pedro vai dizer lá. Ele não fala: em meu nome levanta.
ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Porque Jesus havia prometido que, de fato, tudo que nós pedíssemos no nome dele. O versículo 13, por exemplo, do capítulo 14, ele vai dizer: e assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, seja o que for, qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No capítulo 15, versículo 7, ele vai dizer também: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares, e serás concedido, e vos será concedido. Versículo 12, ele vai repetir: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nesse contexto, ele vai no versículo 16, na segunda parte do versículo 16, vai dizer: sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então veja que o contexto do tudo que pedirdes em meu nome eu farei, é sempre o contexto do amor e do pertencimento em Jesus, e do pertencimento de Jesus em nós, da sua palavra em nós. E de fato a Bíblia apresenta Jesus como sendo amor, já que diz que Deus é amor, Jesus é um com Deus, portanto Jesus é amor. Então orar em nome de Jesus é orar em nome do amor. Não o amor do nosso conceito de amor, mas o que a Bíblia diz que é amor, como a gente estava meditando na semana passada. E Pedro, então, nesse momento, ele está orando em nome do amor. E em nome do amor é isso que o que eu tenho, que Deus me deu, eu compartilho. Os dons são para isso. Se o dom não for para compartilhar, para servir o corpo, ele não vale de absolutamente nada. E Pedro, então, tinha esse dom, ele tinha a convicção de que recebeu o dom de cura. E ele está com uma pessoa que precisa, ele olha com o olhar do amor, ele está ligado com Deus e, portanto, ele ouve a palavra de Deus, é a palavra que produz a fé. A Bíblia diz que a fé produz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ele estando ligado a Deus, ele ouve a palavra de Deus e, movido por aquele amor, então, ele vai e tem a convicção de que aquele homem vai ser curado. E ele diz, então: o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Eu não tenho o dom de cura. Alguém no nosso meio, me parece que tem esse dom. Nós vamos justamente tratar no Conselho de Pastores isso, e isso confirmando, a gente vai trabalhar na igreja estrutura para isso, para cura e libertação. Mas o que a gente quero que a gente medite nesse texto aqui hoje, o foco é esse de o que eu tenho, se eu sou de Jesus, se eu estou ligado a Deus, se Deus está em mim, se a palavra de Deus está em mim, se de fato eu estou ligado a Jesus e ao Pai, que são amor, o que eu tenho, eu preciso necessariamente, em nome de Jesus, compartilhar com as pessoas que precisam. E aí eu posso não ter o dom de cura. Eu posso até ter orado para alguém, para Deus curar, querendo muito que acontecesse. Movido pelo amor, eu posso orar para que aquela pessoa seja curada. Mas de repente nada acontece, porque talvez eu até tivesse esse espírito, tivesse o fruto do espírito e esse desejo, mas eu não tinha o dom. Se é o amor que me move de verdade, quando eu oro para alguém e alguém não é curado, eu não viro de costas e digo: foi mal, não deu, fica aí com seus problemas, eu vou continuar tocando a minha vida. Eu não viro as costas quando alguém está me pedindo algo e eu não tenho o recurso que essa pessoa está me pedindo. Quando o que me move é o amor, eu vou dizer: não sei porquê, Deus não te curou. Mas uma coisa é certa, eu não vou virar as costas para a sua necessidade. Eu tenho alguma coisa que eu posso compartilhar com você relacionada à sua necessidade. No caso de Pedro, ele pediu esmola e Pedro disse: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A gente pode orar, ou talvez até ter o discernimento e dizer: cara, eu não vou orar, não estou sentindo, eu não ouvi a palavra de Deus para isso, e eu posso gerar um constrangimento nessa pessoa. Então, olha, eu não tenho o dom de cura, e talvez você veio até confiado nisso aqui, mas o que eu tenho eu dou para você. O que eu posso te ajudar? Como é que você chegou nessa igreja nossa aqui? Como é que foi, por exemplo? Foi legal para você estacionar? Tinha vaga para você num lugar com uma rota acessível para você ficar confortável aqui?
o banheiro aqui está adaptado para você usar. Você não tem carro e de repente precisa que alguém busque você na sua casa para vir, ou você não pode dirigir. Você precisa de alguém para traduzir, porque você tem deficiência auditiva e você precisa para ouvir a palavra de Deus, precisa de alguém para traduzir. E isso tem um custo, o intérprete precisa, o trabalhador é digno do salário, a gente tem que assalariar um intérprete, e a gente pode contratar um intérprete aqui para você, para poder traduzir, fica bom. A pessoa é cega e, puxa vida, a gente colocar um piso tátil aqui para você poder se guiar aqui na igreja e com liberdade, com autonomia a partir do desembarque. O que eu tenho, isso eu te dou. Como é que é lá na sua casa? Lá na sua casa, o banheiro que você tem atende, a porta é larga o suficiente, você tem aquelas barras de segurança, você, quando vai tomar um banho, você tem aquele banheiro adaptado para você poder com autonomia tomar seu banho, com dignidade, que às vezes alguma tecnologia te dá e você poder ter um mínimo de independência com segurança. Como é que é seu banheiro? O que eu tenho, isso eu te dou. Eu posso ajudar para poder melhorar a sua casa, o seu ambiente, você ter uma vida mais confortável. O que eu, com o que eu tenho, posso fazer para você? Dom de cura eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o que eu, com o que Deus me deu, posso fazer por você? Se é Deus quem nos move, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ninguém não tem dom nenhum. Nós vemos que tem outros dons lá, como o dom de caridade, né? O dom tem vários dons ali, realmente, no capítulo 2, dentre eles esse dom de caridade também. E se é o amor que nos move, nós precisamos. E como eu disse na semana passada, eu quero até pregar aqui uma faixa com esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 16, esqueci o versículo, acho que 16, 14, ou é 16, 14 ou 14, 16, nós dizemos, façam todas as coisas com amor. Que esse seja o lema da nossa igreja. Então façam todas as coisas com amor. Então que nós possamos, e aí claro, vai dizer, eu sou suspeita porque eu uso cadeira de roda, ou tenho uma órtese, eu tenho deficiência, sim, eu sou suspeito, tudo bem. Depende do nome que você diz, eu digo é que eu consigo, acaba naturalmente ter mais esse olhar, porque eu estou a partir desse lugar, né? E então é natural que eu enxergue às vezes coisas que talvez vocês não enxerguem. E aí é meu papel trazer para vocês, sob essa ótica minha, alguma coisa que às vezes nos falta. Então, em nome do amor a essa igreja, o meu desafio é que nós possamos acolher as pessoas. Um idoso, uma pessoa com autismo, né? Pessoa com deficiência física, com deficiência auditiva. Nós, como igreja, possamos priorizar e dizer, o dom da cura eu não tenho, mas em nome de Jesus, um autista, por exemplo, tem muita dificuldade com barulho. Em nome de Jesus, nós vamos deixar o som mais baixo para você. Isso é amor. Se a gente não é capaz, porque é tão bom o barulho, nós como jovens gostamos tanto do barulho. Cara, se você não é capaz de baixar o som em nome do amor, você é capaz de quê? O que você está fazendo aqui? O que te move? Tem de fato pessoas idosas que a sensibilidade é muito grande. Como Eclesiastes vai dizer. Diz, lembra-te do teu Deus no tempo da sua juventude, antes que cheguem os maus dias, no qual você dirá, não tenho neles prazer nenhum. E ele fala sobre situação justamente que é muito comum do idoso, onde ele tem dificuldade de ouvir, mas ao mesmo tempo, tipo um alfinete que cai ali, o barulho é muito irritante. Tem esse contraste, às vezes tem dificuldade para ouvir, mas se incomoda demais com barulho. É isso que ele está dizendo. Antes que cheguem esses dias. Isso é uma realidade que desde o tempo de Salomão é reconhecida que existe. E a gente falta com sensibilidade com as pessoas que têm essa particularidade, e às vezes o som, às vezes ali, né, seja um idoso, seja uma pessoa com autismo, e se a gente dizer, puxa, por que a gente não pode buscar um som de qualidade, dividir ele no ambiente e conseguir ter um som mais baixo para atender essas pessoas? Se eu pudesse curar você autista, eu curaria. Se eu pudesse curar você idoso dessa supersensibilidade, eu curaria. Mas em nome de Jesus, o que eu tenho, eu dou. Nós vamos organizar para a gente poder trabalhar com som baixo. E dizer para um surdo, quantas pessoas surdas tem no Gama, que às vezes não tem um lugar para congregar, porque não tem uma tradução em Libras para ele, uma tradução de um intérprete em Libras, né? E de repente a gente justamente colocar como prioridade, colocar alguém aqui traduzindo a palavra de Deus, traduzindo o louvor, para que a pessoa possa então dizer, puxa, ali tem um lugar que a gente pode adorar a Deus. A ideia é que
todas as igrejas no Gama e no Brasil e no mundo tivessem essa tradução. Por quê? Existe um princípio do direito da pessoa com deficiência, que é o princípio da livre escolha. Então não é, cada cidade tem que ter pelo menos uma igreja adaptada com tradutor. Não, ele tem o direito de escolha igual a nós. Se a gente pode escolher onde que a gente vai, porque não precisa de um tradutor, ele tem que ter o direito de escolher. Para ele ter o direito de escolher, todas as igrejas deveriam ter. Então a gente não pode esperar assim, como eu não tenho ninguém surdo aqui na minha igreja, então não vou contratar ainda um tradutor. Não, mas então você nunca vai ter alguém, ué. É o contrário, todas as igrejas precisam estar estruturadas, em nome do amor, para que, se tiver um surdo que queira vir, ele possa vir e ouvir a palavra de Deus e ter para ele interpretar. Para que ele tenha liberdade de escolher onde ele quer ficar, igual todos nós temos a oportunidade. A estrutura para um cadeirante, para que não tenha apenas 3 ou 4 igrejas na cidade dele, onde ele possa escolher, que talvez não é a que ele teria afinidade. Talvez não é o que melhor atenderia a fase que ele está na vida ali. Então, se todas as igrejas tiverem adaptação para uma cadeira de roda, ele vai poder fazer livremente a escolha. Se nós que temos, eu estou colocando que eu também tenho livremente a escolha, né? Se nós que temos, me permita colocar junto, se nós que temos a liberdade de escolher entre todas as igrejas, nem depender de adaptação, faz de conta que eu também não dependo. A gente já tem dificuldade de arrumar um lugar para congregar onde a gente sente que realmente, cara, eu achei meu lugar. Imagina para quem só tem 3 ou 4 opções. O dom de cura eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, a minha igreja vai ser adaptada. Em nome de Jesus, a minha igreja vai estar entre os lugares que você possa vir. E possa, igual todo mundo, louvar a Deus, adorar a Deus, receber a palavra de Deus. O que dizer das pessoas que a gente já enfrenta isso aqui hoje? Pessoas que não têm condições, tem gente que tem carro, mas que já pela idade não está podendo dirigir. E não tem condições de vir para cá. Às vezes eu coloco no grupo da igreja lá sobre quem pode e tal. Rarissimamente alguém se manifesta sobre poder ir. Mas a gente jura que ama. São pouquíssimos os que realmente fazem essa missão de dizer eu posso. É dizer, cara, eu em nome de Jesus, eu vou buscar. Olha, eu tenho 2 carros aqui em casa, eu vou fazer o seguinte. A gente vai separar da família, mas a gente vai colocar esse outro carro à disposição para poder buscar essa pessoa. O que é inadmissível em nome do amor é que alguém deixe de vir para a igreja onde ela quer congregar porque ela não pode dirigir, às vezes até tendo carro, como há uma situação, por exemplo, dessa, ou de alguém que realmente não tem carro e é um lugar mais afastado. Se no sistema de transporte já é difícil, imagina para cá, que a parada de ônibus é lá em cima. Eu mesmo já andei muito aqui, já morei aqui na chácara para subir na primeira parada de ônibus ali. E o meu aparelho machucava muito a órtese que eu usava. Então eu ia que de cada poste ali eu tinha que parar para dar uma descansada, de tanta dor que eu sentia nas minhas pernas, com um calo arrebentando, estourando, e eu tinha que parar para escorar no poste e poder dar uma aliviada. Muita gente ao longo de toda a minha vida, e eu vou usar uma expressão dura, me pentelhou orando para eu ser curado. Por que pentelhou? Chegou um ponto que eu nem estava buscando mais, mas o povo ficava me enchendo o saco. E agora eu só queria estar igual todo mundo na igreja, estava conformado com o fato de que Deus não tinha me curado, mas as pessoas me pentelhavam, ficavam para me curar e me constrangendo, mas o que elas tinham ninguém me oferecia. Nunca uma pessoa me ofereceu uma carona, nunca, nem da igreja para casa, nunca, nenhuma alma viva, eu estou dizendo diante de Deus, nenhuma. Época que o papai tinha carro, para poder a gente ir de carro, ia de carro. Época que não tinha carro, ninguém nunca ofereceu uma carona para a gente. Quando eu não descia a pé e voltava a pé, era porque o Wilton me colocava na cacunda dele e me carregava. Até a gente foi fazer uma visita agora, né, Marta, recentemente, para um irmão da igreja, e ele justamente falou, ele morava numa quadra um pouco mais abaixo da gente, morava na 50, a gente morava na 12, que era colado. E a igreja ficava lá na 11/13. Tinha uma ladeirona para subir assim. E eu saía mais cedo para ir, porque eu sabia que meu passo era lento, e eu ia andando devagarzinho, devagarzinho. E aí ele falou que várias vezes eles passavam por a gente indo para a igreja ali e tal, andando com aquela dificuldade. Andando a pé, né, também. Por isso que ele não oferecia carro, eles não tinham carro. Mas ninguém, em toda a minha vida de igreja, ninguém nunca me ofereceu uma carona. Ninguém nunca perguntou para mim se eu estava precisando de uma ajuda em relação ao meu aparelho, se podia fazer alguma coisa para me aliviar a minha dor. Mas me pentelhar para curar, me encher o saco para orar, sem ter dom de cura ou por alguma razão, isso tinha sempre alguém para me encher o saco.
Eu não acredito nesse tipo de amor. Eu não acredito que o dom haja dessa forma. Eu acredito que o dom acontece assim. O que eu tenho, isso eu te dou. Se eu tiver o dom de cura, é isso que eu vou te dar. Se eu não tiver, eu vou te perguntar o que eu posso te dar. Porque o dom é de Deus, Ele é quem dá, por alguma razão Ele não me deu. Agora, esse mesmo Deus, você espera que Ele manifeste o dom de cura em você, Ele pode manifestar a presença dEle, o amor dEle por você, através do que Ele me deu. Pode não ser a cura. Se nós não tivermos esse tipo de olhar, e esse tipo de coração, esse tipo de mentalidade, esquece. Tudo que a gente fizer vai ser em vão. Tudo, absolutamente tudo. Em vão a gente vai cantar e tocar aqui, em vão a gente vai vir aqui para pregar domingo após domingo, em vão serão as nossas orações, vãs serão os nossos jejuns, se nós não amarmos verdadeiramente. O profeta Isaías vai justamente dizer, o próprio Deus que mandou jejuar e mandou guardar o sábado, ele diz, eu não suporto mais os sábados de vocês e os jejuns de vocês. Porque no dia que vocês estão guardando o sábado, no dia que vocês estão jejuando, vocês estão negando o pão para quem precisa. Vocês estão entrando em rixa, estão entrando em briga. Diz a essência de guardar o sábado, é a essência do jejum. É vocês matarem a carne para vocês amarem os outros, vocês estão desamando, faltando com amor no dia do jejum, imagina nos outros. No dia do sábado, que é o dia do Senhor, imagina dos outros. Se no dia de vir para a igreja, para a gente adorar a Deus, a gente não for capaz de fazer um sacrifício, de dar uma carona para alguém para vir para cá, esquece. Deus vai odiar a presença da gente aqui. Uma presença egoística que diz assim, eu vou graças a Jesus, eu tenho condições de ir, dane-se quem não tem condições. Deus vai odiar esse tipo de postura. Se eu não sou capaz de adorar a Deus baixando o volume, Deus vai odiar essa adoração e louvor, quando eu sei que o cara que está do meu lado precisa disso. E eu sei de pessoa que parou de congregar aqui porque não suportava e pediu para baixar e não baixaram. Eu sei. Pessoa que por problemas de deficiência não suportava e pediu. Chegou a pedir. Isso não é amor. Se precisar, desliga o microfone. Precisa gravar. Joga um som que grava ali sem precisar. Olha o tamanho disso aqui, gente. A gente tem uma bateria eletrônica. Se precisar, joga isso ali no som, fica baixinho. Se fosse outra bateria, o teclado vai para o som, faz um barulho baixinho. Estando tudo baixinho, o violão dá para tocar desligado. As vozes num negócio desse tamanhozinho dá para coisar desligado. Porque tem que gravar. Joga direto o microfone para ali, que não precisa de jogar no ambiente. Se o amor mover a gente vai achar um ponto que pode acolher todo mundo que precisar. A gente estava num seminário, agora eu participei num seminário de segunda e terça-feira. E a coisa mais linda, o Jackson teve um dia lá comigo e viu que coisa mais linda. Tem tudo que é tipo de deficiência lá, centenas de pessoas com as mais variadas deficiências. E aí tem que fazer ajuste. Por exemplo, tinha autista lá. Aí o negócio era o quê? Gente, não pode bater palma, para, porque o autista, cara, o barulho, não sei se vocês já viram o Benjamin, fica aqui quando começa, ele, já acabou. Pensa assim, nossa, que absurdo. É que para ele, o barulho, as coisas, geram um negócio, para ele, eles são hipersensíveis. Então gera para ele um negócio insuportável para os autistas. Então um aplauso, um monte de gente falando ao mesmo tempo, vai dando um negócio neles. Então por causa dos autistas, gente, a gente tem que aprender a conviver, não pode aplaudir não. E aí então, por causa dos autistas, o combinado desde o início do seminário foi o quê? É aplaudir na língua dos sinais. Então o aplauso é esse daqui. Então aplaudindo assim, todo mundo sabe que está aplaudindo. Mas aí Deus não vai ouvir, mas ele não é cego, né? E aí então aplaude assim. Aí os cegos que estavam lá também no ambiente sentiram falta e reclamaram, poxa, a gente não sabe quando vocês estão aplaudindo, pô. Tem que arrumar um meio termo. Aí a gente chegou no meio termo e falou assim, então a gente faz assim para o surdo saber que a gente está aplaudindo e aplaudir junto, e a gente bate na outra mão aqui para o cego saber que a gente está batendo palma. Aí ele vai e bate aqui também, atende o autista, porque não fez o barulhão, atende o surdo, que sabe então que essa é a língua, e atende o cego, porque esse barulho, mas é um barulho que vai ficar mesmo todo mundo fazendo mais baixo. E você vê, é um seminário que não é nem de Deus ali, não é um negócio secular, não é igreja. Mas esse cuidado que a gente procurando. Imagina nós, então, como igreja, de nos dispormos a ter esse tipo de cuidado. Uso como exemplo lá apenas isso. O Jacques, né, Jacques? Ficamos impressionados. Jesus disse, aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores do que essa. Não é esse o sentido que Jesus falou. Eu sei que não é, ele falou no sentido da cura literal.
Mas como ministra no meu coração estar num ambiente daquele, onde você tem pessoas aqui, fica aqui o tradutor e as pessoas que são então surdas ficam no mesmo ambiente, mais ou menos na mesma reta, para que possa o tradutor falar para eles aqui como é. Gente, em tempo real, a coisa está ali, não precisa fala devagar porque eu tenho que traduzir. Cara, vai embora, né, Jackson? Vai embora aqui, os gestos aqui, a galera lá e tal. Coisa mais top do mundo. Então, ora, a pessoa não tem como ouvir, e vai vir aqui, não tem, mas a gente tem como, aquele que crê, obras ainda maiores falar. Eu sei que não é disso, repito, Deus está falando sobre cura literal, mas cara, se eu posso, através do meu dinheiro, pagar um profissional para estar aqui traduzindo, e eu dizer em nome de Jesus, você vai vir aqui, vai sentar, e você vai ouvir mesmo sendo surdo, e vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir o louvor, e vai poder adorar junto aqui com a gente, cara, que coisa linda, isso é um milagre, né? Tem o surdo que a gente pensa, tem o surdo cego, que aí além de então ele não ouvir, ele não tem a condição de ver os sinais. E aí tem a tradução que acontece, me fugiu o nome, mas é uma tradução que, chega aqui para mim, Elias, por favor. É uma tradução que acontece assim, olha, o Elias vai ficar, vamos supor que ele fosse o surdo cego, ele vai ficar com a mão aqui, eu vou fazendo os gestos aqui, só encostando nele, e ele está entendendo tudo que eu estou falando, ele não enxerga aqui a minha movimentação, e não ouve, e aí eu vou traduzindo aqui, e aí quando ele quer falar, ele vai fazendo os movimentos aqui, encostando em mim, e eu vou dizendo o que ele está dizendo para mim. Surdo cego, que coisa extraordinária, isso é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem uma capacidade dessa, de independente até do poder da cura, do dom da cruz, que Deus dá sim, mas independente disso, em nome do amor, dizer assim, nós vamos criar um jeito dessa pessoa poder ouvir, poder se comunicar. Eu tenho um colega meu que ele está fazendo mestrado na UNB, e ele é surdo e cego. Tradução dessa forma, ele está fazendo um mestrado na UNB em letras. Entendeu, Yuri? Então, você vê, olha que coisa linda. Então, que a gente, como igreja, possa proporcionar para essas pessoas, priorizando isso, em nome de Jesus e em nome do amor. Esse é o desafio que eu faço. Seja as pessoas com deficiência, seja as pessoas que tiverem qualquer outra necessidade. Tudo que fizerem, 1 Coríntios lá 16, 14, salvo engano, ou é 16, 14 ou 14, 16, acostuma comigo aí que eu não lembro o texto onde está, eu sei um monte de texto, mas eu digo, meu consolo, 16, 14, né? Meu consolo é que nem Jesus lembrava os endereços dos versículos de jeito, ele só sabia qual o livro que estava. Você não vai ver Jesus citando Isaías capítulo 53, versículo 10, Jesus nunca falou isso, nem ele lembrava. Ele só falava como disse o profeta Isaías. Eu sei, eu estou brincando, a Bíblia não estava dividida desse jeito, só era o rolo que era corrido. Mas eu vou usar isso aí brincando em meu benefício. Então, mas 16, 14 mesmo, né? Então está lá, façam todas as coisas com amor. Em nome de Jesus, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do amor, o que Deus tem me dado, isso eu te dou. É assim que vai ser essa igreja, ou não vai ser. Ou é assim, ou não vai ser. Amém? Em nome de Jesus. E aí é onde a pessoa chega ali, um visitante, né? Uma pessoa nova na igreja, em nome do amor, o que eu tenho te dou, eu posso te dar um sorriso, eu posso te dar um abraço, eu posso te acolher, eu posso não te julgar, eu posso oferecer uma visita, eu posso gastar meu tempo com você, eu posso gastar os meus recursos com você, eu posso gastar minha inteligência com você, o que eu tenho, isso eu te dou, a minha experiência de vida, os traumas que eu passei, as dificuldades que eu passei, parece que você está passando, eu me disponho a gente tomar um café, a gente almoçar junto, e a gente trocar um pouco de ideia, e eu poder ser útil para você, o que eu tenho, isso eu te dou, seja dinheiro, seja inteligência, seja tempo, seja recurso de acessibilidade, o que eu tenho em nome de Jesus, isso eu te dou. Seja esse o espírito da nossa igreja, por favor, meus irmãos, em nome de Jesus eu peço para vocês. Se a gente não for capaz disso, não tem por que a gente estar aqui. Concorda comigo? Se nem para compartilhar o evangelho a gente não puder, o amor, que é a nossa missão básica da igreja, né? Compartilhar o evangelho. Se nem para compartilhar o evangelho a gente não for capaz de, em nome de Jesus, fazer com que pessoas que tenham mais dificuldades por questões estruturais acessarem, então a nossa religião vai estar sendo vã, né? Então esse é o convite que eu faço para vocês.
em nome do amor, com muito carinho, embora talvez em algum momento o tom não pareça, mas é a ênfase, né? Eu brinco que eu sou advogado do tribunal do júri, então é a ênfase, realmente o amor pelo debate ali, a gente fala com mais ênfase quando algo é muito importante, tá bom? Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Deus, a tua palavra diz que a letra mata, mas que o espírito da letra traz vida. Deus amado, se essa palavra vem de fato do Senhor, Pai querido, então que o teu Espírito Santo possa, Deus, realmente transformar e fazer vida nos nossos corações, de maneira, Senhor Deus, que o nosso olhar, as nossas ações, Pai querido, possam ser moldadas de acordo com esse amor, Senhor Deus, e nós possamos nos sacrificar, Pai querido, para que o amor do Senhor possa alcançar as pessoas nas suas necessidades, nas suas carências, nas suas dificuldades, nas suas dores, nas suas tempestades, nas suas deficiências, no nome do Senhor Jesus, Pai, e que por esse amor nosso uns pelos outros, o nosso cuidado uns pelos outros, a nossa sensibilidade uns pelos outros, como o Senhor falou, isso seja a evidência de que, de fato, nós somos seus discípulos e isso possa ministrar nas pessoas e dizer, eu quero ter esse tipo de Deus para mim também. Que assim seja no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, nesse espírito, tomar a Santa Ceia. Se alguém puder vir aqui para pegar os elementos para a gente aqui. Então, nesse mesmo espírito que a gente está da mensagem, essa mesma ideia de compartilhar aquilo que Deus nos dá. Quando Jesus fala que ele justamente em nome do amor e por causa do amor, foi que ele se entregou por a gente. Ele compartilhou aquilo que ele tinha com a gente em nome do amor. Jesus renunciou à sua glória. Ele, como Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, ele renuncia a isso. Pode servir, pode, obrigado. Ele renuncia então a essa condição dele de Deus, ele abre mão, não se apega ao fato de ser Deus e se esvazia dessa posição como Deus e todas as suas prerrogativas ele como Deus. E ele assume, como diz a carta aos Filipenses, ele então assume a condição de servo, de ser a imagem e semelhança de Deus. E em assumindo essa condição, ele se humilha mais ainda e morre do pior tipo de morte que existe. E ele então, quando vai instituir a ceia, ele fala para os discípulos que assim como ele fez isso por nós, assim como ele compartilhou a vida dele por nós, por amor, em nome do amor, em nome de Jesus, que nós também possamos fazer isso. Em nome de Jesus, que é amor, que nós possamos compartilhar as nossas vidas uns com os outros também. Quando ele diz, façam isso todas as vezes em memória de mim, ele está dizendo para nós fazermos o ritual, fazermos o memorial, comermos o pão e bebermos o cálice, mas nos lembrando do que é a essência disso, que é o quê? Assim como Jesus compartilhou sua própria carne, o seu próprio sangue, compartilhou tudo que ele tinha conosco, que nós também possamos compartilhar o que nós temos com aqueles que necessitam. E o que é que Jesus compartilhou conosco? A sua vida. O primeiro Adão pecou e morreu, e nós todos, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado e, portanto, já nascemos na morte. Mas Jesus, que é apresentado por Paulo, então, como segundo e último Adão, ele se transforma nesse segundo Adão porque ele renuncia essa posição em Deus, a posição de Deus, de filho único de Deus, unigênito de Deus, de herdeiro único de Deus e da glória de Deus. Ele renuncia isso e se transforma num segundo ser humano agora, para propiciar que todos os que quisessem transferir do velho Adão para esse segundo e último Adão, possam ter de volta a vida, possam ter restabelecido a vida. E aí Jesus renuncia à sua condição de filho único, o seu direito de herdeiro único da glória de Deus, com tudo que isso implica, da herança da eternidade. Ele renuncia para que agora essa herança toda possa ser compartilhada com os seus irmãos no corpo, na igreja. Então toda a herança de Jesus agora pode ser por nós alcançada, porque Jesus abriu mão do direito de primogenitura para poder dividir com a gente toda a sua herança, toda a sua vida. E aí Jesus disse, façam isso todas as vezes em memória de mim. Isso inclui o meu dinheiro,
isso inclui o meu tempo, isso inclui os meus dons, isso inclui os meus talentos, isso inclui o meu carro, isso inclui a minha casa, inclui qualquer coisa com que eu puder servir aos meus irmãos, em nome de Jesus e em nome do amor, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e Deus, que o Teu Espírito Santo, obrigado, o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, e até Jesus precisou justamente dessa capacitação do Espírito, porque a sua carne dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E nós também podemos até a nossa carne dizer: Pai, se possível, passa de nós essa doação, essa demanda, sem que a gente tenha que se sacrificar, mas seja feita não a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade. Deus, e que o amor do Senhor em nós seja mais forte, Senhor Deus, do que o egoísmo da nossa carne em nós, de maneira que nós possamos compartilhar a nossa vida, os nossos recursos com o nosso próximo. Pai, é nesse espírito, é discernindo assim o corpo de Cristo, Pai, que nós agora comemos do pão e bebemos do cálice, no nome de Jesus. Podem comer o pão, meus irmãos. Vamos tomar o cálice. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Capacita-nos, Senhor. O mesmo Espírito que houve em Jesus e capacitou Jesus à renúncia, possa ser também em nós e possa ser através de nós. Pai, que nós experimentamos a promessa do Senhor que mais bem-aventurada coisa é, que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, que nós experimentemos a alegria do Senhor, a verdadeira alegria, ao compartilharmos as nossas vidas com os nossos irmãos. Pai, nós oramos no nome de Jesus, já te agradecendo pela certeza de sermos atendidos, porque oramos no nome de Jesus, oramos conforme a Tua palavra, oramos conforme o Teu maravilhoso plano para nós, no nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor.